Legal, legal, estamos então na nossa terceira aula do nosso curso Excel para Departamento Fiscal. E nada melhor de a gente apimentar ou para a gente apimentar a nossa videoaula se a gente tomar como base um problema real que acontece no Departamento Fiscal. Seguinte, um problema que eu já vi acontecer muitas vezes, tanto de empresas serem notificadas, quanto até mesmo de empresas serem multadas, é de a empresa, por exemplo, ela não mandar toda a movimentação para o escritório de contabilidade. Então veja que a empresa ela tem saída de mercadoria tanto em cupom fiscal quanto em nota fiscal eletrônica, por exemplo, e a empresa ela manda os arquivos XML para o escritório de contabilidade, apenas os arquivos XML dos cupons fiscais, ela não manda os arquivos das notas fiscais eletrônicas. Aí o escritório de contabilidade acaba cometendo o deslize de não conferir se esse valor total informado pelo cliente através dos arquivos XML, de fato confere, confirma, bate com todas as saídas registradas pela empresa. Aí ele manda para o fisco que foi só isso, aí depois, ó, coitada da empresa, né? Bom, mas vamos lá, o que acontece? Aqui não cabe nesse vídeo a gente dizer o que acontece, por que acontece, quais são os problemas que a empresa vai ter, ou até mesmo o que a empresa tem que fazer para não se prejudicar. Isso aí a gente vai ver em outros vídeos. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como a gente pode formatar uma tabela para que a gente possa minimizar o risco disso acontecer, melhorando a comunicação entre a empresa e escritório de contabilidade. E veja que ao fazer uma tabelinha dessa, melhora até a sua percepção da saída da empresa. Na verdade, você consegue enxergar de uma visão, a partir de uma visão panorâmica, como é que está a saída da sua empresa, se teve muita saída de nota, se teve muita saída de cupom. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Vamos colocar aqui saída, eu vou colocar um mês de novembro, só a título de exemplo aqui, para a gente brincar um pouco. Vou aumentar também um pouco o zoom aqui da nossa tabelinha para ficar mais fácil a sua leitura, a sua visualização. Então, saídas, mês, saídas novembro, fica melhor, novembro, saídas novembro. Eu gosto sempre de deixar um espaço para depois começar a digitar os outros dados da minha tabela. Então, olha só, vendas CFE, são as vendas em cupom fiscal eletrônico. Existem estados no Brasil onde as vendas elas podem ser feitas tanto por cupom fiscal eletrônico quanto através de nota fiscal de consumidor eletrônica. Existem estados onde a NFCE, que é a sigla, ela é utilizada inclusive como contingência para o cupom fiscal eletrônico. E aqui eu paro para te dizer um outro problema muito curioso que acontece. Às vezes, a empresa, habitualmente registra as saídas através de cupom fiscal eletrônico, porém, em um momento ou em outro momento, ela não pode dar saída através de cupom fiscal eletrônico, ela acaba dando saída através de NFCE. Mas ela passou apenas 2 ou 3 dias registrando saída através de NFCE. E esses 2 ou 3 dias, como não é uma coisa habitual, no final do mês ela esquece, a empresa esquece, o funcionário colaborador, o empresário, a empresária esquece que ela deu essa saída através de NFCE durante esses 3 dias e não manda os arquivos XML para o contador. O contador algumas vezes também não confere, manda e depois a empresa recebe notificação. Então vamos lá, para a gente levar em consideração esse escopo também, vamos colocar aqui vendas NFCE, legal. Agora a empresa ela pode vender tanto através de NFCE quanto através de CFE e também através de NFE. Então, vou colocar aqui, vendas NFE, show de bola. Mas, saída de mercadorias da empresa, ela se dá somente através de vendas? Não, a empresa, veja que a empresa pode também fazer uma remessa para conserto. Show de bola. É uma saída de mercadorias, mas não se trata de venda. Porém, porém também deve ser registrado.
Da mesma forma que uma devolução de compra. De novo, olha só. Também deve ser registrada. Não se trata de venda, mas também deve ser registrada. Então, olha só que interessante. Eu vou deixar um pouco mais larga essa minha coluna A aqui. E para isso eu tenho duas opções, como eu já comentei com você, provavelmente na aula passada. Então, eu ou vou fazer esse ajuste manualmente, colocando o cursor do mouse entre os títulos de coluna A e B, de forma que fique essa cruz negra apontando para a direita e para a esquerda. Eu clico, seguro, arrasto e solto. Olha só, estou deixando um pouco mais larga. Ou eu posso fazer automaticamente. Como é que eu faço automaticamente? Eu não clico, seguro e solto. Eu dou um duplo clique. Aí ela já ajusta a largura automaticamente. Vou dar um duplo clique, olha só. Poupou. Ou não foi. Poupou, pronto, beleza. Eu dei só um, dei dois mais um clique, foi muito distante do outro. Isso é importante para você também, se você estiver muito no início, você pode até às vezes ficar perdido. Eita, eu dei o duplo clique aqui. Às vezes um clique é muito distante do outro e o duplo clique acaba não servindo, o computador acaba não reconhecendo esse duplo clique. Então, olha só que interessante. Saídas de novembro, vendas CFE, vendas NFCE, vendas NFE, remessa para conserto e devolução de compra. Legal. Aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer de forma que essa tabela, ela me mostre o total de vendas, o total de outras saídas e o total geral. Porque fica mais fácil para mim visualizar. Veja que se eu simplesmente somasse todos esses valores, eu ia ter o total de saídas, mas eu não ia saber o total de vendas. É importante para mim, como empresário, saber o total de vendas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui nessa célula, olha só como é que eu chamo essa célula A6. Ah, Everton, como é que você sabe que é a célula A6? É porque é um encontro entre a coluna A e a linha 6. Então, veja também que aqui mostra perfeitamente, aqui nessa caixa de nome, mostra essa célula. Mostra que é a célula A6. Então, vou clicar com o botão direito do mouse, venho aqui em inserir e clico aqui em linha inteira. Quando eu clicar em OK, veja que foi inserida aqui uma linha entre vendas NFE e remessa para conserto. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, total vendas. Legal, show. Opa, coloquei errado. Olha, se eu coloquei errado, como é que... Olha que interessante, já serve para eu te mostrar como é que você edita o conteúdo de uma célula. Então, se eu começar a digitar, olha só que interessante, eu vou clicar aqui e eu vou simplesmente começar a digitar. Se eu começar a digitar, ele vai apagar o conteúdo da célula. Quando eu teclar Enter, ele vai sobrescrever. Eu vou teclar Enter para te mostrar aqui, olha só. Enter. Veja que ele sobrescreveu. O que tinha antes deixou de existir e ele colocou em cima o que eu acabei de colocar. Para eu desfazer essa operação, o que eu faço? Eu vou teclar o conjunto de células Ctrl e Z. Então, vou teclar aqui no meu teclado Ctrl e Z e ele desfez. Aí, veja que se eu não quisesse teclar Ctrl Z, eu poderia utilizar essas setazinhas aqui, olha só. Eu tenho a seta desfazer, que inclusive ele mostra aqui, olha só, o atalho aqui na minha telinha, Ctrl e Y. Ctrl e Y é para refazer a operação e Ctrl e Z é para desfazer. Veja que quando eu coloco aqui, ele mostra Ctrl Z. Então, se eu clicar em refazer, ele refaz o que eu tinha feito. Se eu clicar em desfazer, ele desfaz o que eu tinha feito. Agora eu vou te mostrar como você faz para editar o conteúdo de uma célula. Então, veja que eu preciso dar um duplo clique. Novamente, duplo clique aqui na minha célula, que aí ele vai editar. Veja que quando eu começar... Aliás, antes de qualquer coisa, veja que quando eu dei o duplo clique, o cursor do mouse começou a piscar dentro da minha célula logo após a última letra do que estava escrito, o último caractere. Então, quando eu começar a digitar, ele não vai mais sobrescrever, ele vai adicionar caracteres
na frente do último caractere que eu tinha digitado. Então vamos lá, eu vou apagar aqui, total vendas, Enter. Ah, que legal! Então posso visualizar o total de vendas e aqui, como eu tenho remessa para conserto e devolução de compra, então eu vou colocar aqui, ó, total, outras saídas. Que legal! E aqui nessa última célula eu vou colocar o seguinte, total geral. Ah, que interessante. Agora vamos colocar aqui, vamos começar a formatar a nossa tabelinha para depois a gente começar a preenchê-la. Pode ser que seja uma forma mais interessante, mais organizada de se trabalhar, mas cada um tem a sua preferência, pelo menos até por aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu sei que eu vou colocar os valores totais aqui, então eu vou fazer o seguinte, essa total vendas, eu vou mesclar essas duas células aqui para colocar o total somente aqui. Então vamos lá, mesclar, vou clicar em mesclar e centralizar. Da mesma forma que total saídas, eu vou clicar aqui em mesclar e centralizar. E já que eu estou mesclando e centralizando, eu vou mesclar também o título. Como eu quero colocar o total de vendas aqui e o total de saídas aqui, então eu sei que eu vou precisar de 3 colunas, a coluna A, a coluna B e a coluna C. Então vamos lá, vou selecionar aqui essas 3 colunas e vou clicar em mesclar e centralizar. Da mesma forma que eu vou selecionar aqui essas colunas e clicar em mesclar e centralizar. Isso porque eu gosto de deixar esse espaço em branco aqui para a tabela ficar mais visualmente atraente, ficar mais bonitinha, né? Então vamos lá, esse total geral aqui eu vou também mesclar aqui essas células, olha só que interessante. Pronto, agora nós vamos clicar aqui nessa primeira célula aqui, nessas células mescladas, eu vou clicar aqui, segurar e arrastar até lá embaixo. Agora eu venho aqui para esse botão de bordas, clico na seta apontando para baixo e clico em todas as bordas. Olha que legal, show de bola. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar o total de vendas em cupom, aqui em nota fiscal de consumidor eletrônica e aqui em NFE. Vamos lá. 102.456,03. Veja que o número ele ficou meio bagunçado, né? Veja que ele ficou meio ruim de ser lido porque eu não coloquei em formato de moeda. Então vamos logo colocar em formato de moeda para que eu possa visualizá-lo melhor. Então, como eu sei que eu vou utilizar essas 3 células em formato de moeda, então vou selecionar as 3 e clicar nesse botão aqui, formato de número de contabilização. Cliquei, ah, que legal, olha só, ele já ficou 102.456,03. Agora aqui eu vou colocar o total de vendas em NFCE. Vamos imaginar que a empresa passou apenas 2 ou 3 dias vendendo em NFCE. Então, eu vou colocar aqui 8.723,42. E aqui em vendas em NFE, eu vou colocar 85.236,05. Teclar Enter, beleza. Agora nós temos remessa para conserto e devolução de compra. Então, em remessa para conserto, eu vou colocar aqui 2.326,98. E em devolução de compra, eu vou colocar 2.035. Pronto, ponto 00. Esse 00 aqui ele não vai adiantar de nada, mas eu vou deixar aqui. Já digitei, vou deixar aqui do mesmo jeito. Veja que é importante que eu coloque também em formato de moeda. Então, vou selecionar aqui essas 2 células e clicar aqui em formato de moeda. Já ficou mais interessante para ser lido. Agora, o que é que eu preciso fazer para deixar a minha tabela mais visualmente atraente? Eu vou colocar as cores. Então, clico aqui no título dela, vou colocar aqui esse laranja. Nesses aqui, eu vou colocar um azulzinho mais claro. Pronto, azulzinho claro, beleza. E aqui eu vou colocar
é um amarelo mais claro. Vamos lá, vou clicar aqui em mais cores, eu vou procurar um amarelo um pouco mais claro. Veja que quando eu coloco uma cor, a última cor que eu coloquei, ela fica selecionada. Então, aqui em total outras saídas, eu quero colocar o mesmo amarelo, basta clicar nesse baldinho de tinta aqui. Agora, aqui em total geral, eu quero colocar o amarelo normal, o amarelo mais escuro. Então, clico aqui, veja que esse amarelo normal já está aqui. Dentro dessa guia cores padrão, basta eu dar um clique, legal, show de bola. E eu vou colocar até aqui também, total geral. Aliás, vamos lá, vou colocar o amarelo aqui e vou colocar esse amarelo mais claro aqui, dando continuidade a essas células aqui. Olha que maravilha! Agora eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou fazer para saber o total da somatória dessas três células? Basta eu vir aqui, ó, eu vou clicar nessa célula aqui C6 e vou colocar igual, vou abrir parênteses, e, aliás, eu vou clicar igual e vou digitar soma. Aí agora eu vou abrir parênteses, vou clicar na célula B3, vou digitar um mais, vou clicar na célula B4, vou digitar um mais, vou clicar na célula B5, vou fechar parênteses e teclar Enter. Vamos lá, fechar parênteses, teclar Enter, olha aí que legal, pronto, show de bola! Eu já tenho o somatório do total de vendas na minha empresa no mês de novembro. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em total saídas. Eu vou clicar igual soma, clicar não, digitar igual soma, abro parênteses, clico na célula B7, digito mais, clico na célula B8, fecho parênteses e teclo Enter. Pô, olha que legal! R$ 4.361,98. Agora eu quero saber o total geral. Eu poderia fazer da mesma forma e digitar a fórmula soma, mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou usar o botão autossoma. Então, para que eu utilize o botão autossoma, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa primeira célula que eu quero que seja somada, arrasto, passo pela segunda e passo até a célula onde eu quero que fique o valor. Então, veja que aqui só tem duas células. Se existissem outros valores aqui no meio dessas células que foram selecionadas, eles também seriam somados. Como não existe valor, então essas células aqui não participarão da soma, somente essas duas. Então, vou clicar nesse botão, ó, pô, autossoma, legal. Só que veja que ainda ficou faltando a gente colocar aqui no formato de moeda. Então, vou apenas clicar aqui nesse botão formato de moeda, legal, olha só que interessante. Então, aqui, através dessa pequena tabela, eu tenho uma visão panorâmica da movimentação de saída da minha empresa. E através dessa movimentação, eu sei o quanto que foi dado saída, o quanto que saiu de mercadoria da minha empresa para venda através de CFE, venda através de NFCE, venda através de NFE, e eu sei que o total de vendas foi esse, e eu sei também que fora as vendas saiu mercadoria para essa finalidade e para essa outra finalidade, e o total de saídas foi esse aqui. E o total geral de saídas da minha empresa, independente de ser saída para venda ou para outra finalidade, foi esse aqui. Olha que interessante, olha que legal. Todo empreendedor, toda empreendedora, todo empresário, toda empresária, especialmente do setor varejista, deveria ter uma tabelinha dessa aqui. Por que eu digo especialmente do setor varejista? Porque é para o setor varejista que a gente mais publica conteúdo aqui, que é onde está a maior complexidade
Você compra de um, vende para outro, recebe, aí tem que devolver. E veja que em cada operação, não somente em produtos diferentes a sua tributação pode mudar, mas dependendo da operação também a sua tributação pode mudar. Às vezes eu tenho um produto, eu tenho essa pedrinha aqui, está em cima da minha mesa. Essa pedrinha aqui, quando eu compro, ela tem uma tributação. Se eu for vender para um tipo de pessoa, ela pode ter uma tributação. Se eu for vender para outro tipo de pessoa, ela pode ter outra tributação. Por exemplo, existem convênios que concedem redução na base de cálculo do ICMS se você vender aquele produto para um agricultor. Mas se você vender para uma pessoa que não é um agricultor, não goza desse benefício fiscal, não goza da redução da base de cálculo. Então veja que a minha tributação pode mudar dependendo da minha empresa, veja que pode mudar dependendo de quem eu compro, pode mudar dependendo do produto, pode mudar dependendo de para quem eu vendo. Então é por isso, veja que existem vários detalhes, não é uma coisa complexa. Não chega a ser uma coisa complexa, chega a ser uma coisa que tem muitos detalhes e por conta disso dá um trabalho muito grande. É uma coisa trabalhosa. E porque é uma coisa trabalhosa, você empresário, você empresária, você colaborador, colaboradora do setor fiscal, você contador, você contadora, não consegue fazer isso de cabeça. É impossível você fazer isso de cabeça, você organizar isso de cabeça. E apesar de você já saber disso, você pode até estar pensando assim, Everton, isso aí que você está dizendo não é novidade para mim não. Mas veja que a gente quer instintivamente fazer de cabeça, porque eu não sei se você, não sei se você assistiu uma palestra de um neurocientista chamado Pedro Calabrese, que ele diz o seguinte: nós seres humanos evoluímos em um contexto de economia de energia. Tudo aquilo que nos faz economizar energia a gente acha bom, e tudo aquilo que nos faz gastar energia a gente acha ruim. É por isso que você acha muito melhor ficar em casa assistindo filme, comendo pizza, deitado no sofá, do que levantar e ir para a academia, né? Então veja que muitas vezes, apesar de a gente já saber que uma coisa não deve ser feita, quer ficar em casa deitado, comendo pizza, bebendo Coca-Cola, assistindo filme, mesmo assim a gente faz, porque às vezes, muitas vezes até, a gente acaba agindo por instinto, né? Então, veja que uma tabelinha, uma simples tabela dessa aqui, é um recurso muito grande, muito importante para você e sua empresa, não somente organizarem o setor fiscal, mas evitarem o pagamento a mais de impostos sem necessidade e evitarem o pagamento de multas também sem necessidade. Veja que sempre que você erra, quando você erra, das duas uma. Ou você está pagando impostos a mais sem necessidade, ou você está correndo riscos de pagar multas ao fisco também sem necessidade. Bom, então é isso aí. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você. Muito obrigado por nos assistir. Parabéns pelo interesse nesse conteúdo. Sucesso para você e sua empresa. E até logo. Tchau, tchau.